Aos nossos estudos das parábolas de Jesus. Hoje iremos ver a parábola do grão de mostarda, lá em Lucas capítulo 13, versículos 18 e 19. Uma bem pequenininha que Jesus contou. Jesus disse: "A que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos." É uma parábola muito simples que Jesus conta aqui, de uma figura muito simples de uma semente que vira uma árvore. Torna interessante porque no tempo que nós vivemos, chamados tempos pós-modernos, há uma grande valorização do visual, do impacto visual. O estético é importante. Você precisa chamar a atenção. Você tem que atrair a atenção para si. E aí vale fazer de tudo. Qualquer tipo de pirotecnia é recomendável para que você chame a atenção. Inclusive, você vê até mesmo pregadores usando esses artifícios para atrair ouvintes, para atrair um público. E aí, você vê em muitos lugares aí, as igrejas se tornaram verdadeiros palcos, cheios de luzes. O pregador tem que usar uma roupa despojada. Não sei se você já reparou que hoje em dia algumas igrejas nem estão usando mais aquele púlpito, né? Aquele clássico púlpito. É muito comum você ver usar um tambor lá para dar uma ar despojado. Alguns têm que saltitar quando estão pregando, têm que gritar. Por que isso? Porque a sociedade consumir esse tipo de coisa. Essas coisas são atrativas aos olhos. Mas quando se fala do reino de Deus, não há essa pompa toda para aparecer. Se eu olho para o reino de Deus e acho que o reino de Deus é algo assim que tem que saltar aos olhos de imediato, ele tem que chamar muita atenção, eu estou entendendo errado o reino de Deus. E a parábola de Jesus vai mostrar justamente isso. Só para a gente entender um pouco do contexto aqui, Jesus está, nós chamamos da narrativa da viagem, que ele está no trajeto, indo para Jerusalém, e nesse trajeto ele vai falando a respeito do reino de Deus. E aí ele ensina várias coisas. Por exemplo, que o reino de Deus não é para pessoas inconstantes. Quando ele diz: aquele que põe a mão no arado não pode olhar mais para trás. O reino de Deus é para ser anunciado. E ele constantemente dizia: o reino está próximo. O reino de Deus não é por sabedoria humana. Ele vai dizer que o reino de Deus foi revelado aos pequeninos, aos humildes. Ele vai falar que o reino de Deus é movido através da oração, da prática da oração. Tanto que ele ensina: venha o teu reino. E o reino de Deus é um reino contra o reino de Satanás, em que o mais valente, que é Cristo, ele sempre vence as hostes malignas. O reino de Deus está em ação, o reino de Deus já chegou. Mas naqueles dias, não só como hoje, as pessoas achavam que o reino de Deus tinha que ser algo ostentoso, majestoso, imponente. Por isso que pediam sinais a Jesus. Além dos milagres que Jesus praticava, eles desejavam que Jesus manifestasse outros sinais poderosos, com o fim de derrubar, por exemplo, o reino romano, o império romano. E Jesus então começou a advertir os seus ouvintes, os seus discípulos, que se eles achavam que o reino de Deus seria como o império romano, ostentoso como o império romano, saltar aos olhos naquele momento como o império romano, eles estavam, na verdade, desprezando o reino de Deus. Quando nós não conhecemos devidamente e não entendemos o que é o reino de Deus, nós, na verdade, estamos desprezando este reino. Então, Jesus contou essa parábola para falar a respeito do fenomenal reino de Deus, que é grandioso, embora pareça quase invisível aos nossos olhos.
Essa é a grande questão. Jesus vai usar, ele usa um exemplo aqui da vida diária. Porque naqueles dias era muito comum as pessoas terem nos seus quintais uma mostardeira, um pé de mostarda. E aí, a gente sabe que o grão de mostarda, ele é uma das menores sementes que havia no Oriente Médio. E essa é a comparação que Jesus quer fazer. As coisas de Deus podem parecer pequenas neste mundo, insignificantes mesmo. Você olha assim, não dá valor nenhum. Diferente de coisas ostentosas que você olha, opa, isso aqui deve ser precioso. Mas o reino de Deus parece com essa semente que não tem valor nenhum. Mas se você observar aonde vai esse reino, qual será o fim desse reino, aí sim você vai dar o devido valor. Nós não podemos comparar o reino de Deus com nenhum reino deste mundo. Assim como naqueles dias Jesus estava falando, olha, não comparem o reino que está por vir, o reino que já começou comigo, com o Império Romano. Não façam esse tipo de comparação. Olhem para o reino de Deus. É algo quase invisível, mas ele se tornará algo grandioso no tempo devido. Tanto que ele usa a ideia do grão de mostarda, porque a mostarda, sendo a menor semente, ela vai se tornar a maior de todas as hortaliças. Ela se faz uma árvore. Na Galileia, na região da Galileia, por exemplo, a mostarda crescia cerca de 3 metros. Uma semente, então, que era bem sucedida, ela produzia uma árvore muito útil, seja para produzir a mostarda, ou para produzir uma beleza e sombra, como nós vamos ver aqui no texto, né, na parábola que Jesus contou. E este grão de mostarda que Jesus se refere, então, se torna uma árvore frondosa e útil. Olha o que ele diz aqui. Que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Vamos ver com mais detalhes o que Jesus está ensinando nessa parábola, então, a respeito desse reino de Deus. Tem como crescimento final que será notório. Lá no versículo 29, se você pular lá na frente, ele vai dizer assim: muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Olha o que Jesus está dizendo, que apesar de ser um grão de mostarda, um reino aparentemente insignificante agora, na presente era, quando esse reino se consumar, estarão reunidos nesse reino de todos os lugares, dos reinos do norte, do sul, do oriente, do ocidente, todos estarão juntos neste reino. O Império Romano vinha gente de toda parte, mas não era de todos os lugares que poderiam participar de um grande banquete bancado pelo imperador romano. Mas aqui Jesus está falando, olha, o reino de Deus será assim, ele será grandioso. E isso é resultado da obra de Cristo Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, diz que porque foste morto e que o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E não há um reino semelhante a esse, que reúna pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Podemos dizer que esse reino quase invisível será um reino universal. E aí o texto vai dizer aqui que nessa árvore frondosa, bonita, os pássaros se aninham lá, encontram abrigo. Quando você vai observar nas escrituras, os pássaros, geralmente eles representam os gentios que encontram refúgio nesta árvore. E esta árvore é o próprio Cristo que acolhe a pessoas de todas as tribos, povos, línguas e raças. Esses também agora podem fazer parte da aliança, recebem as bênçãos da aliança com Deus. Mas a gente sabe que essa árvore que cresce, tem crescido, tem pássaros se aninhando, como nós estamos nesta árvore, mas ela não está na sua maior altura, vamos dizer assim. Ela não atingiu a sua maturidade, ela ainda está crescendo. E podemos olhar o seu crescimento e sabemos que Deus está operando, desenvolvendo o seu reino.
Pode ser que ainda nós não observemos uma árvore tão frondosa como esperávamos, mas ela será. Cremos que todo o crescimento e transformação do reino de Deus está acontecendo por meio de Cristo Jesus. Ele, que é a árvore da vida, nos dá acesso às bênçãos de Deus. Já podemos desfrutar do reino. Já temos acesso a essa árvore, a essa sombra para a nossa vida. Como que nós podemos então desfrutar dessa árvore, dessa sombra, desse reino? Tão somente por causa da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Por essa obra dele, nós podemos fazer parte desse reino. Repito, o reino de Deus, aos nossos olhos, pode ser que não seja tão glorioso agora, mas ele é. É o maior reino que existe, porque é o reino eterno. O Império Romano, logo, séculos depois, ele veio a cair. Todos os impérios que têm se erguido nesse mundo, uma hora ou outra caem. Todos os grandes líderes deste mundo, que ostentam, que aparecem, que se destacam, uma hora caem. Mas o reino de Cristo permanece. Todos os popstars da internet, da televisão, uma hora vão-se embora. Mas Jesus, ele permanece para sempre. Então, podemos olhar para esse pequeno grão de mostarda e sabemos que ali foi semeado o reino de Deus, do qual nós fazemos parte. O reino de Deus, então, já concluindo, é um lugar de alegria, um lugar de refúgio. Mas não é um local de atendimento de todos os nossos desejos. Você não vai para essa árvore do reino de Deus e fica lá exigindo coisas. Não. Você vai desfrutar do que a árvore está te dando. Não tem como exigir nada. Uma aplicação que eu quero colocar diante disso é: se alegre com os humildes começos que Deus tem colocado na sua vida. Não menospreze. Quando você tem a oportunidade de conversar com alguém sobre o Evangelho, quando você tem a oportunidade de discipular alguém, quando você tem a oportunidade de participar das coisas de Deus, mesmo que sejam coisas pequenas, mas elas vão contribuir para a expansão e transformação do reino de Deus. Não se desmotive. Anime-se no reino de Deus. Grandes coisas estão por vir. Creia nisso.